Vamos que vamos, retorna aí o pessoal, vamos recomeçando nossos trabalhos aí, falando sobre controle da administração agora, né? Então, deu um intervalo aí básico para você, dar aquela energizada, dar uma andada pela casa, beber um café, dar uma espreguiçada, e agora a gente volta aí com gás total. Até a bateria do microfone estava indo embora, então foi até bom a gente dar uma paradinha, agora está tudo aí conforme, a gente pode recomeçar os nossos trabalhos, e eu vou recomeçar falando de controle da administração. Material novo, tá? Esse que você pegou, teve acesso na aula de hoje. Vai estar aí na descrição do vídeo, você vai ter acesso a essas questões. São 30 questões, se não me engano, 30 questões. E a gente vai trabalhar essa parte aí de controle da administração, controle de legalidade, controle de mérito, anulação, revogação do ato administrativo e, dando tempo, eu começo a falar sobre a parte de responsabilidade do Estado, responsabilidade extracontratual do Estado, para a gente conseguir fechar esses tópicos aí, beleza? Vamos fazer o seguinte, questões, vamos fazer provas, fazer concursos anteriores, saber que teve muitas questões agora em 2020 e 2021. 2021 já tivemos concurso da Banca CESP e questões cobrando essa parte aí de vocês. Então, bora lá, pega o material, vamos começar o nosso trabalho. Questão, ó, que eu te falei, ó, 2021, Banca CESP, Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro. Prova do CESP agora em 2021, já tem questões para a gente trabalhar aí. Prova de analista de controle externo. Vai falar o seguinte, ó. Julgue o próximo item a respeito de controle da administração pública. O poder de, grava isso aí, ó, autotutela, permite à administração pública rever os seus próprios atos, quando estes forem ilegais, inoportunos ou inconvenientes. O poder de tutela consiste na fiscalização exercida por órgão da administração direta sobre entidade da administração indireta, nos termos definidos em lei, para garantir o cumprimento de suas finalidades institucionais. Ótimo. Eu até falei com algum de vocês aí, em sala, aqui no presencial, a diferença entre autotutela e a diferença de tutela administrativa. Não confundir isso aqui. A autotutela é interno. É administração. Então eu tenho aqui, ó, a administração. Ela internamente ela vai rever os seus atos. Tá? Isso aqui não é faculdade da administração pública, era um vermelho. Vou pegar lá no final do quadro para a gente colocar isso aqui, ó. Esse rever aqui, amigão, o rever é um poder, dever da administração. Ela não tem a faculdade, mas ela tem a obrigação de rever os seus atos. Isso está baseado na autotutela. A administração pública é uma questão interna, ela vai rever os seus atos. Quando ela faz a revisão dos seus atos, ela pode fazer duas coisas. Ela pode fazer a revogação e ela pode fazer a anulação. A gente vai trabalhar daqui a pouco a diferença entre anular e revogar um ato. Mas eu quero que você grave, ficar aqui olhando para você na câmera, você grave a diferença entre autotutela e tutela. A autotutela é a capacidade da administração, o poder dever da administração em rever os atos que ela praticou, e esse ato ele pode ser revogado, ele pode ser anulado. Já decora, eu vou revogar o ato que for legal, mas que por conveniência e oportunidade eu queira retirar esse ato de circulação. Conveniência e oportunidade, o ato é legal, vou lá e revogo. A anulação é um ato ilegal. O ato é ilegal, ele fere algum preceito de legalidade, alguma lei, algum princípio. Esse ato fere esses preceitos e eu vou fazer a anulação desse ato. Mas tudo isso está baseado na autotutela, beleza? Agora, eu tenho a tutela. A tutela administrativa
é a relação entre administração direta. A administração direta, ela faz uma ação de tutela em relação à administração indireta. Então, são coisas diferentes na hora da sua prova. Na hora da sua prova, você vai ter que diferenciar autotutela de tutela. A autotutela é a capacidade da administração, o poder-dever da administração em rever os seus atos e anular ou revogar os atos, a depender do que a gente vai trabalhar daqui a pouco. E a tutela administrativa, ela consiste na relação que a administração direta tem em relação à administração indireta. Lembrando-se que não há o que se falar em hierarquia, em subordinação, porque a tutela administrativa, ela tem um viés de vinculação. Ela tem um viés de vinculação e não de subordinação. Certo? A gente vai aprofundar isso aqui, tá? Então, ó, você já pegou aí para sua prova a diferença entre tutela e a diferença entre autotutela. E a questão número 1 está correta aí pra gente. Qualquer dúvida, manda aí no chat. O celular está aqui preparado para poder acompanhar essas dúvidas dos senhores. Questão número 1 foi de 2021, bem recente. Questão está correta. Questão número 2, também do ano de 2021. Prova do CESP, Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro. Prova de analista de controle externo. Julgue o próximo item, a respeito de controle da administração pública. No Brasil, o poder legislativo e o poder judiciário são legitimados para exercer o controle externo, que deve ser efetuado por órgãos alheio à administração. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos fazer um resumão aqui dessa proposta e dessa pegada aí para a prova de vocês. Quando eu falo em administração pública, tem aqui, ó, a administração pública. Ela pode fazer um controle interno. A própria administração pública, ela mesma pode fazer um controle interno. Esse controle interno da administração, ele está baseado na autotutela. E aí você vai lembrar que a autotutela é um controle interno da administração. É um controle interno que a administração ela revê os seus atos. A autotutela, ela vai ter a possibilidade de fazer duas coisas com ela. Pela autotutela, eu posso fazer a revogação. Na autotutela, eu posso fazer a revogação e eu posso fazer a anulação. Revogação e a anulação. Beleza? Só que além do controle interno, a administração, ela também recebe, além do controle interno, a administração vai receber um controle externo. Esse controle externo, como o próprio nome já está falando, ele vai ser realizado por órgãos que estão fora da administração pública. E quais serão os controles externos? É o controle feito pelo poder judiciário. O judiciário, ele exerce um controle externo. O controle externo do judiciário, vou apagar aqui porque vou querer fazer isso aqui um pouquinho maior. O controle externo que o poder judiciário vai fazer é um controle de legalidade. É um controle de legalidade. Ou seja, o Poder Judiciário ele vai analisar se o ato praticado
está de acordo com a lei, está de acordo com os princípios. Então, o Poder Judiciário exerce um poder, um controle de legalidade. Grande detalhe, quando eu falo controle de legalidade, o detalhe que o Judiciário, ele faz, mas é mediante provocação. Muita atenção nesse esqueminha aqui que vai resolver muita coisa na sua prova, tá? Porque o poder de autotutela interno também faz o controle de legalidade, porque funciona assim, ó. A revogação é o chamado controle de mérito. De mérito. Quando eu revogo, eu faço um controle de mérito. Quando eu faço uma anulação, a anulação já vai estar baseada num controle de legalidade. Legalidade. Só que olha a diferença. O judiciário também faz um controle de legalidade. Só que o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é mediante provocação. A parte tem que provocar o Poder Judiciário. Já viu uma expressão que fala assim, ó, o direito não socorre aos que dormem? Justamente isso. O Poder Judiciário, ele só vai agir fazendo um controle de legalidade se eu for até o Poder Judiciário e falar, Judiciário, eu preciso da sua intervenção. Se eu não for ao Poder Judiciário, o Judiciário não vai fazer controle, ele precisa ser provocado. Diferente da administração pública. A administração pública, quando faz os seus atos, ela tem o poder-dever, tá? Pode até mudar um pouquinho a câmera para cá. A administração pública tem o poder-dever de rever os atos. Não é a faculdade, é a obrigação. Então, eu não preciso provocar a administração pública para ela fazer um controle de legalidade. Ela tem que fazer porque é um dever dela enquanto administração baseada na autotutela. Quando ela faz, pode vir comigo, quando ela faz essa autotutela e o ato é ilegal, eu faço a anulação desse ato. E no controle de mérito, eu já vou fazer a revogação. Controle de mérito é um controle que está baseado na conveniência, e na oportunidade. É um ato legal, mas que vai ter ali conveniência e oportunidade. Já a legalidade, ela está baseada nas leis e princípios que regem o direito administrativo. E aí é um controle de legalidade. Beleza. Eu estou te falando que o judiciário também faz controle de legalidade, mas o controle de legalidade do judiciário é mediante provocação. Ótimo. Além do Poder Judiciário, quem mais faz controle externo? Eu também vou ter um controle externo feito pelo legislativo. E o Poder Legislativo, ele faz 3 tipos de controle. O Poder Legislativo, quando fala em controle externo, o Legislativo, ele vai fazer 3 tipos de controle. Ele faz um controle político, ele faz um controle financeiro e ele faz um controle de legalidade. O Poder Judiciário também controla legalidade de atos administrativos. Vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho? Quando eu falo em controle político, o judiciário exerce controle político em relação à administração? Exerce. Quer ver um exemplo? Eu expliquei na aula passada sobre agências reguladoras. Estão lembrados de agência reguladora? É uma espécie de autarquia em regime especial. Por ser autarquia em regime especial, ela goza de algumas
atributos. Ela goza de algumas características que são específicas de autarquias em regime especial, como, por exemplo, a nomeação do seu dirigente. A nomeação do dirigente de uma agência executiva, ela é feita pelo Poder Executivo. Então, olha, o Poder Executivo faz a nomeação dessa pessoa, faz a nomeação desse dirigente. Mas quando você vai lá no artigo 52 da nossa Constituição, compete ao Senado Federal fazer a sabatina desse escolhido. Eu, presidente da República, escolhi o Eudes, tá? Um amigão meu aí. Pena que é flamenguista, tá? Uma coisa que atrapalha a vida do cabra. Vou escolher o Eudes para ser presidente da Ancine, Agência Nacional Brasileira de Cinema. Então, ele vai ser presidente da Ancine, vai ser dirigente da Ancine. Esse ato de nomeação que eu, presidente, faço, precisa passar pela sabatina do Senado Federal. E a sabatina é um controle político dos atos do Poder Executivo. Então, olha o primeiro tipo de controle que nós temos, controle político. O Poder Legislativo faz um controle político, é um controle externo. E, além disso, ele faz um controle financeiro. As contas dos demais poderes vai ser realizado pelo Poder Legislativo. Vou colocar uma observação. Com auxílio do Tribunal de Contas. Amigão, não é competência do Tribunal de Contas. A competência para fazer o controle financeiro, para fazer a auditoria, para ver contas, é do Legislativo. Mas como eles não têm capacidade técnica para poder fazer isso, aí você tem o auxílio do Tribunal de Contas. O TCU vai fazer um auxílio junto ao âmbito federal. Então você tem lá o Congresso vai fazer esse controle financeiro das questões do Poder Executivo, do Poder Judiciário, mas ele recebe o auxílio, a ajuda técnica do Tribunal de Contas. Mas a competência é do Poder Legislativo. Então o Poder Legislativo, ele faz controle político, controle financeiro e controle de legalidade. O Poder Legislativo também faz um controle de legalidade, é um controle de legalidade prévio. Como assim? Quando você tem um ato administrativo, o ato administrativo, ele é ato secundário, nós já falamos disso hoje. Ele não pode exceder aquilo que está na lei, beleza. Quando ele excede, ele pode ser retirado. Isso é competência do Poder Legislativo. Artigo 49, inciso, salvo engano, inciso 1 ou 2, fala lá que compete ao Congresso Nacional retirar, suspender os atos administrativos que exorbitem do poder regulamentar, que vão além do poder regulamentar. Ou seja, isso aí é controle externo. Então já deu para matar a questão número 2. Com esse quadrinho aí, com esse resumão aí, a gente consegue fechar a questão número 2. Eu vou reler a questão, só para a gente colocar isso aí em prática, tá? Aí falou o seguinte, ó, questão número 2. Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro, prova de 2021. Julgue o próximo item a respeito do controle da administração pública. No Brasil, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário são legitimados para exercer o controle externo que deve ser efetuado por órgãos alheios à administração. Perfeito. Os dois exercem o controle externo, que é um controle feito pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Amigão, olha para cá um segundo. Alguns doutrinadores colocam o controle popular também como uma forma de controle externo. Como assim, Adenilton? Controle popular. É o controle que, como o próprio nome já fala, a população exerce em relação aos atos administrativos. O exemplo, a ação popular, a ação de improbidade, todas essas ações que você tem previsão do cidadão poder impetrar, eu estou diante de um controle externo exercido por quem? Exercido pela população. E também o MP, o Ministério Público, pode fazer controles.
Tá? O Ministério Público pode fazer controle. Por exemplo, você policial, o artigo 129 da Constituição fala que o MP exerce o controle externo da atividade policial. Então, o Ministério Público também exerce um controle externo. Menos colocado nos livros, mas você vai encontrar esses dois tipos de controle. O controle feito pela população, controle popular, e o controle feito pelo Ministério Público. Seriam formas de controles externos, porque eles foram feitos por órgãos estranhos à administração pública, fora da administração pública. Agora, se você tem uma controladoria, CGU, Controladoria Geral da União, é um controle dentro da própria administração, um controle financeiro feito dentro da própria administração. Então você tem aqui a CGU controlando atos da administração pública, é o controle interno, porque a própria administração está fazendo o controle dos seus atos, beleza? Aí é diferente de um controle feito pelo Tribunal de Contas, que aí já é um controle externo. O Tribunal de Contas exerce um controle externo sobre as atividades aí dos demais poderes, questões financeiras. Show? Então, matamos questão número 2. Vamos para a questão número 3 aí com vocês. Questão 3. Mais uma Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, 2021. Essa prova veio recheada de direito administrativo. Julgue o próximo item a respeito de controle da administração pública. Os ministérios públicos dos estados e da União não possuem competência para exercer o controle externo da administração pública. É o que eu acabei de falar. Ministério Público, vou até colocar aqui, ó, uma observação. Vou colocar bem aqui, ó, para fechar o nosso esqueminha. OBS. Observação. Tem um controle também, controle externo, que a doutrina gosta de colocar para duas formas de controle externo. É o controle feito pelo Ministério Público, é uma forma de controle externo, Ministério Público faz um controle externo, e o outro é o controle popular. A população, por exemplo, por meio de uma ação popular, ela exerce um controle externo das atividades. Tem uma onda agora do accountability, né? São questões de... eu tenho que ter uma prestação de conta para a sociedade. Eu, agente público, sou mero gestor da coisa pública. Então, eu tenho que prestar contas para quem é dono, e dono é a sociedade. Então, você tem aquela administração gerencial, o accountability, você tem questões de prestação de contas por parte do gestor público em relação à sociedade. Essa prestação de contas está dentro dessa questão do controle externo feito pela população. Isso aqui é a doutrina clássica. E hoje você tem encontrado alguns precedentes e provas, que é o importante, trazendo possibilidade do MP e do controle feito pela população. Vou vir para cá, que eu já fico aqui para facilitar a sua vida. Questão 4. Questão 3 ficou errada, questão número 4. No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item que se segue. O controle judicial, olha ele aqui, ó. O controle judicial dos atos da administração é restrito aos aspectos de legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Adenilton, eu consegui matar a questão. A questão está falando que o Poder Judiciário só exerce o controle de legalidade. Ele não exerce o controle de mérito. Perfeito. Porque o controle de mérito é conveniência e oportunidade. Em respeito à separação de poderes, o Poder Judiciário não pode interferir no Poder Legislativo, no Poder Executivo. Então, eu não posso deixar que o Judiciário analise mérito, conveniência e oportunidade. O Judiciário ele só analisa legalidade. Ou seja, o Judiciário não revoga ato administrativo de outro poder. O Judiciário só anula, porque ele só faz controle de legalidade. O Judiciário não faz controle de mérito. Controle de mérito é quem pratica. Eu pratiquei o ato,
Controle de mérito é meu, conveniência e oportunidade é minha e não do Poder Judiciário. Aí você vai gravar essa informação. O Poder Judiciário não exerce controle de mérito dos demais poderes. Só que toma cuidado. O Poder Judiciário exerce controle de mérito dos atos praticados por ele, Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário também pratica atos administrativos. Os atos que o Poder Judiciário praticou, ele pode fazer controle de mérito. Ele não pode fazer controle de mérito dos atos dos demais poderes. E lembre-se, controle de mérito está relacionado à revogação. A anulação é um controle de legalidade. Controle de legalidade é a anulação. Controle de mérito é a revogação desses atos. Bacana? Bora lá, vamos evoluindo. Então a questão número 4 ficou correta aí para vocês. Questão número 5. 2018, Polícia Federal, agente de polícia, meus amigos aí da PF, agente de polícia 2018. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativos e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Perfeito, até agora está correto. Além do controle externo do judiciário e do legislativo, ela também sofre controle interno, que é o controle da autotutela, que ela mesma exerce sobre os seus atos. Aí vem falando, tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir. Acerca do controle da administração pública, o Poder Judiciário tem competência para apreciar, olha lá, o Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Não. Porque quando eu falo de judiciário, o judiciário só analisa legalidade. O judiciário não analisa mérito. Mérito é de quem praticou. Conveniência e oportunidade é de quem pratica o ato. Não tem que se falar de conveniência e oportunidade do judiciário analisando dos demais poderes. Pode decorar isso aí para sua prova. Pode gravar, pode destacar, deixar isso aí anotado num papelzinho aí e até decorar isso aí. Judiciário não aprecia mérito de outro poder. Judiciário só analisa legalidade dos outros poderes. É o chamado princípio da... Isso aqui, ó. Pode vir na sua prova. Isso aqui é o chamado princípio da... Olha o nome estranho. Inafastabilidade. Inafastabilidade da jurisdição. Direito constitucional, você escuta muito falar disso aqui. Está lá no artigo 5º, inciso 35, salvo engano. Artigo 5º, inciso 35. Ele fala do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluído da apreciação do Poder Judiciário. Já ouviu falar disso aí nas suas aulas de constitucionais. Nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, se eu tenho uma possibilidade de violar a lei, o Judiciário pode ser acionado. Eu não posso deixar de acionar o Judiciário quando eu estou diante de uma possibilidade de ato ilegal. O ato ilegal, o Judiciário pode fazer a apreciação. E por isso que o Poder Judiciário aprecia a legalidade dos outros poderes. Ele vai apreciar a legalidade pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição. Diferente do princípio da inércia, porque o Poder Judiciário ele só vai ser acionado se alguém provocá-lo. Ele é inerte, ele não vai ser acionado sem a provocação. Beleza? Bora lá, vamos seguindo. Então aí a questão número 5, ela fica errada, porque ela está novamente falando da possibilidade do judiciário apreciar mérito de ato administrativo. O judiciário não aprecia mérito, o judiciário aprecia legalidade. Show? Questão 6. 2021, Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. No que se refere a serviços públicos, organizações sociais, sociedade civil de interesse público,
e Controle da Administração Pública, julgue o item seguinte: a representação e a representação e a reclamação administrativa, bem como o pedido de reconsideração de recursos administrativos, são meios que possibilitam à administração pública de exercer o controle de seus atos. Representação, reconsideração, recursos, são formas que eu tenho de provocar a administração para ela rever os seus atos. Porque quando eu falo em autotutela, cuidado, a autotutela pode ser com provocação do particular. Não é o fato de eu provocar a administração que retira a autotutela dela. Você, concurseiro, fez o concurso e aí chegou uma questão que o gabarito saiu divergente daquilo que você estudou. Pô, você tem a chance de ter errado, mas também tem a chance da administração ter errado. Da administração, quando fez a prova, ela pegou uma doutrina que é minoritária, ou então uma questão desatualizada, ela errou. Você entra com um recurso. E a administração recebe uma provocação para ela rever os seus atos. E fala, caraca, realmente eu errei. Então eu vou mudar o gabarito, eu vou anular a questão. Foi uma autotutela mediante provocação. Não precisou ir ao Poder Judiciário, entrar com a ação pedindo a alteração daquele gabarito. Porque se você vai ao Judiciário, você tem que alegar ilegalidade. Você vai ter que provocar o Poder Judiciário para ele poder agir. Agora, você pode também provocar a administração. Falar, administração, você errou. Você colocou aí uma justificativa que não é a justificativa que deveria ser posta. Então você pode, a administração, rever os seus atos. Vai ser autotutela, tá? Vai ser autotutela. E essa situação aí você vai levar para a sua prova. Bacana? Então a questão número 6, ela está correta. Não precisa nem vir comigo não, só vou dar uma olhadinha no celular aqui. Deixa o quadro aí para ver se alguém está fazendo, está copiando aí. Fica mais fácil para eles, tá? Até sair de frente do quadro aí, para quem estiver copiando, ficar mais fácil de fazer isso aí. Bora lá. Sem perguntas, eu tô com medo. Ou o pessoal tá sabendo tudo, ou não tá entendendo nada. É isso que é o complicado. Manda aí pelo menos um alô aí nesse chat para mostrar que tem alguém ainda acordado do outro lado, tá? Bora lá, vamos fazer a questão número 7. Questão número 7. Fala o seguinte aí pro cara, ó. Polícia Federal, prova de delegado, 2018. Julgue o item seguinte, relativo ao controle da administração pública. O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de legalidade e de mérito desses atos, cabendo ao juiz anular ou revogar os atos. Olha lá. Ele está falando que o controle dos atos administrativos podem ser tanto um controle de mérito quanto um controle de legalidade. Controle de mérito, revoga. Controle de legalidade, anula. Bacana. Agora, o judiciário, eu vou fazer um quadrinho ali, vai ficar bacana isso. O judiciário só faz controle de legalidade. Então, o judiciário, ele só pode anular atos administrativos. O judiciário não pode revogar atos administrativos que ele não tenha praticado. Ele pode revogar um ato administrativo que ele, Poder Judiciário, exerceu. Agora, um ato administrativo que foi praticado por outro poder, não cabe ao Poder Judiciário. Beleza? Vamos fazer uma diferenciação? Adenilton, tem diferença entre anular e revogar? Tem. Me explica quais são as diferenças agora, irmão. Vamos fazer um quadro aqui, depois a gente parte para as questões. Anulação versus revogação. Cai demais? Cai. Cai ao extremo isso aqui. Então eu tenho análise. O que eu vou analisar? Aí eu vou ter a anulação. E eu tenho a revogação. Eu tenho a anulação e eu tenho a
revogação. E o que eu vou analisar dentro disso aqui para a prova de vocês? Primeira coisa que eu quero analisar, eu vou analisar o ato. Porque na anulação, eu estou diante de um ato ilegal. Por isso que eu vou anular. Falou de anulação, eu estou falando de um ato ilegal. Grava isso aí para a sua prova. Anulação, eu estou diante de um ato ilegal. Já quando eu estou diante da revogação, eu estou diante de um ato legal. Isso tem que ser mantra para a prova de vocês. A anulação é um ato ilegal e a revogação é um ato legal. Então, quando eu estou diante dessa situação, eu tenho que saber qual que é o controle que vai ser exercido. Na anulação, eu faço um controle de legalidade. Eu vou analisar se aquele ato está de acordo com a lei, está de acordo com os princípios. É um controle de legalidade. Então, na revogação, eu já faço um controle de mérito administrativo. Eu vou analisar conveniência e oportunidade. E de quem vai ser a competência? De quem vai ser a competência para poder anular? A anulação, ela pode ser feita pela administração pública ou pelo judiciário. O judiciário, ele pode anular, tá? Fica atento a isso aqui. Quem pode fazer a anulação? Cara, a anulação pode ser feita pela própria administração que praticou o ato, autotutela. E a anulação pode ser feita pelo Poder Judiciário, que aí vai encaixar nesse controle externo aqui, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, decora, grava, destaca para a sua prova. A anulação, a competência é da própria administração pública, mas a competência também é do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele pode anular atos administrativos de outros poderes. O Judiciário pode anular ato administrativo de outros poderes. Beleza? Só pegar um giz aqui já do lado. Já na revogação, só a administração pública. Cara, fica atento a isso aqui, ó. Quando eu falo em revogação, somente a própria administração que praticou o ato, somente ela pode anular, pode revogar o ato. Somente a administração pública que praticou o ato que pode revogar esse ato. Quando eu falo em administração pública, pode ser o executivo, mas também pode ser o legislativo e o judiciário. E aí você tem que ficar atento ao judiciário. O judiciário, ele não revoga atos de outros poderes, mas o judiciário revoga atos que ele tenha praticado. O judiciário fez um edital, é ato administrativo. E o judiciário agora vai lá e revoga o edital que ele fez. Beleza, é o judiciário revogando atos que ele, Poder Judiciário, praticou e não atos que foram praticados pelos outros poderes. Para você não confundir isso aí, senão vai gerar situação complexa aí. O Judiciário, via de regra, não revoga atos administrativos. Mas cuidado com a questão que coloque que o ato administrativo foi praticado pelo próprio Poder Judiciário. Se o ato administrativo tivesse sido praticado pelo próprio Poder Judiciário, aí, cara, o judiciário sendo a administração. Aí ele vai poder revogar o ato que ele praticou. Isso aí ficou claro para vocês? O judiciário não revoga atos administrativos de outros poderes, mas ele pode revogar atos administrativos que ele mesmo, Poder Judiciário, tenha praticado. Show! Competência, aí vem esse tal de efeitos.
feitos. A anulação, ela tem um tal de efeitos ex anulação, efeitos ex tunc. Se são efeitos ex tunc, significa que eles vão voltar, ó. Eles vão retroagir, eles vão para trás. Beleza? Efeitos ex tunc. Esse T é ridículo que eu vou te falar, mas você vai lembrar de testa, T de testa. E aí vem aquela coisa ridícula, mas ridículo é não passar na prova. O T de testa significa se você bater na sua testa, a cabeça vai para trás. Professor, ridículo. Ridículo é não lembrar disso na prova. Então, na hora da prova, você fala, caraca, os efeitos da anulação é ex o quê? Ex tunc. Mas ex tunc vai para frente ou vai para trás? Aí você fala, pô, testa, bateu, cabeça vai para trás. Tá? E aí você lembra desse negócio, o importante é você acertar. Já os efeitos da revogação são efeitos ex N, ex nunc. Você lembra de nuca? E aí se você bate na nuca, a cabeça vai para frente. São efeitos, aí o CESP já usou essa palavra aqui, ó, e muita gente ficou na dúvida. São efeitos prospectivos. São efeitos prospectivos. Ou seja, são efeitos para frente, prospectivos. O CESP usou recentemente essa palavra aí e o candidato falou assim, e aí, são efeitos prospectivos ou não? São, tá? Porque são efeitos que vão valer só para frente, não vão retroagir, senão seriam retroativos, né? Não são. São efeitos pro futuro, prospectivos, beleza? E aí você vai lembrar desses efeitos. E por último, é a prescrição, é o prazo. É o prazo. A anulação, talvez fique um pouco embaixo aqui, mas pelo meu retorno aqui, estou vendo que você consegue enxergar, é um prazo de 5 anos. Salvo má-fé. O prazo que a administração pública tem para anular os atos é um prazo de 5 anos. Salvo comprovada má-fé, aí não tem que se falar em decadência. O prazo decadencial, a perda da administração pública da possibilidade de anular um ato, é só para atos de boa-fé. Se eu tiver diante de atos de má-fé, aí já são efeitos que podem se estender por mais de 5 anos. Mas a regra é, salvo comprovada má-fé, o prazo vai ser de 5 anos. Se não tiver a comprovação de má-fé, o prazo da CA no prazo de 5 anos. Show? Entendido isso aí? Leva esse negócio para a sua prova. Já quando eu falo de revogação, a qualquer revogação, a qualquer tempo. Não tem um prazo para revogar. Só que, claro, eu tenho que garantir o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. Isso aí eu não posso afetar pela revogação. Beleza? A revogação ela pode ser feita a qualquer tempo, pode. Mas ela não pode violar direitos adquiridos, não pode violar essa situação. Beleza? Muita atenção, muita atenção. Não confundam anulação, você não pode confundir, só para fechar isso, anulação com cassação. E aí eu termino a minha explicação aqui, a gente vai fazer questões. Não confundam anular um ato com cassar um ato, porque na anulação eu estou diante de um ato ilegal. Na anulação, eu tenho um ato ilegal. Esse ato, ele feriu algum preceito de legalidade. Eu fiz um ato e esse ato é ilegal. Eu vou fazer a anulação desse ato administrativo. Então, a anulação do ato administrativo é um ato ilegal.
Na cassação do ato administrativo, vou até mudar a cor, eu estou diante de um ato legal, o ato é legal, senão tem que fazer a anulação, porém, há um descumprimento de exigências do ato pelo particular. Então, olha só a diferença aqui. Quando eu falo de cassação, o ato é legal, o ato está de acordo com a lei. Porque se o ato tivesse em desacordo com a lei, se o ato tivesse contrário à lei, eu estaria diante de uma anulação. Se o ato é contrário à lei, se o ato está desrespeitando a lei, eu estou diante de uma anulação. Agora, se eu tenho um ato que está de acordo com a lei, mas eu, agente, eu particular, descumpro alguma obrigação do ato, aí haverá a cassação. Vou pegar um exemplo clássico. A administração pública, ela me deu uma autorização para montar um bar. Ela me deu uma autorização para montar o meu comércio, montar um bar. Beleza, o ato é legal, eu estou lá fazendo a comercialização de bebidas. Agora, saiu um decreto, que nós sabemos, que dá impossibilidade de vender bebidas alcoólicas. Só que eu falo, cara, eu vou vender, não estou nem aí, eu vou continuar vendendo a minha bebida. E vai beber aqui mesmo, no meu bar, não vou nem vender a título de delivery, não. O cara quiser, ele pode comprar lá o corote dele, caraca, hein? Aí é ruim, hein? Pode comprar lá o que ele quiser e vai beber aqui mesmo. Eu estou descumprindo uma obrigação, porque a autorização, ela tem lá seus parâmetros e não poderia vender aquela bebida. Não vou nem falar em momento de lockdown. Eu vou falar que não pode vender a bebida para consumo no local depois das meia-noite. Depois das 0 horas, não pode mais vender bebidas para consumir no local. Eu tenho que vender para o cara levar. Eu não posso vender para ele consumir ali. E o cara chega, eu falo, pode consumir aí mesmo. Pode continuar bebendo. Deu 1 da manhã, 2 da manhã. Eu estou descumprindo preceitos daquele ato, daquela autorização do Estado. Eu estou diante não da anulação, não vai anular a minha autorização, porque a autorização em si ela é legal. Então não há que se falar em anulação dessa autorização. O que vai acontecer é a cassação dessa autorização, porque eu, particular, descumpri preceitos que estavam nessa autorização. Eu deixei de fazer questões relacionadas a realização do ato administrativo. Beleza? Então a gente conseguiu diferenciar na sua prova a anulação, da revogação e da cassação. A gente consegue fechar isso aí nas provas de vocês. Beleza? Vou pegar meu material e a gente faz questões. Antes, dá uma olhada no meu celular aqui para ver se alguém deu sinal de vida aí no chat, alguma dúvida, alguma coisa do gênero, e a gente já parte para a realização das questões. Deixa-me ver aqui. Acho que o pessoal está dormindo, hein? Não tem nem sinal de vida aqui da galera. Então, vamos junto, vamos seguindo aí. Vamos fazer as questões aí. Pega aí questão número 8 no material de vocês. Questão número 8. Bora lá. Questão número 8, falou assim, ó. CESP 2019, procurador. Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que o tornem ilegais. Pô, já acabou a questão. Revogar é revogar atos legais. Se ele está falando que eu vou revogar um ato ilegal, a questão está errada.
Se o ato é ilegal, irmão, eu vou anular esse ato. Eu não vou revogar atos ilegais. O ato ilegal, ele é anulado. Eu vou anular os ilegais e revogar os legais que não tenham mais conveniência e oportunidade. Questão 8, errada. E ainda continuou, né? Que os torne ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. Errado. Questão 9. 2018, MPU. No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item seguinte. A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno. Show! A administração pública pode revogar ato legal porque não acha mais conveniente ou oportuno, por conta lá do mérito administrativo. Perfeito. Questão 10, TJ Amazonas, 2019. Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir. São irrevogáveis os atos administrativos que, instituído por lei, confiram direito adquirido. Eu não posso revogar atos, e aqui vai vir uma situação boa de prova. Vou apagar ali do lado, porque eu preciso que você leve essa informação lá para o dia da sua prova, tá? Professor, eu posso revogar todo ato? O ato que eu quiser, ele pode ser revogado? Não. Eu tenho alguns atos que não poderão ser revogados. Quais são esses atos? Bora lá. Vou fechar aqui com vocês. E o CESP, ele gosta, tá? Ele tem um prazer em te perguntar o seguinte: posso revogar qualquer ato? Não. Quais que eu não vou poder revogar? Vou escrever aqui agora para vocês. Não caberá revogação. Primeiro, eu não posso revogar ato vinculado. Se eu tenho um ato vinculado, ele não cabe revogação. Por que não cabe revogação? Porque não tem controle de mérito. Tá? Eu não tenho controle de mérito no ato vinculado. Eu só tenho controle de mérito no ato discricionário. Então, se aparecer na sua prova o ato vinculado, ele não cabe revogação. Por que não cabe revogação? Porque não coube mérito para fazer o ato. Então, não cabe mérito para retirar esse ato de circulação. Então, os atos vinculados, eles não poderão ser revogados. Apareceu lá na sua prova, você vai colocar: atos vinculados não são passíveis de revogação. Só posso revogar atos discricionários. Então você pode fazer essa lógica, essa ideia. Eu só posso revogar atos discricionários. Não caberá a revogação de atos vinculados. Atos vinculados, eles não serão revogados. Não cabe revogação de atos vinculados. Show? Bora lá. Próximo. Eu não poderei revogar ato que gere direito adquirido. Pô, gerou direito adquirido? Não tem como. Está previsto até na própria Constituição. Os atos que geram direito adquirido, eles não poderão ser revogados. Não cabe revogação de atos que geraram direito adquirido. Beleza. Próximo. Eu não posso revogar ato consumado. Pela lógica, cara, como é que eu vou revogar
Consumado e exaurido. Bom, se o ato já consumou, ele já fez tudo, ele já preencheu todos os requisitos, ele já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir, não cabe mais a revogação desses atos. Não haverá revogação de ato consumado ou ato exaurido. Além disso, ato vinculado, direito adquirido, ato consumado, ato exaurido, e eu também não posso revogar atos que integre procedimento administrativo. Se eu tenho um ato que integra, que faz parte de um procedimento administrativo, esse ato não pode ser revogado. O que seria esse procedimento administrativo? Uma licitação, por exemplo. A licitação é um procedimento administrativo, é uma sucessão de atos administrativos que, ao final, gera um procedimento. Então, se eu tenho o primeiro ato, o edital. Segundo, a classificação dos licitantes. Terceiro, a proposta, julgamento das propostas desse cara. Homologação, adjudicação. Pô, eu tenho uma sucessão de atos. Eu não posso revogar um, porque senão é efeito cascata. Imagine só, eu estou no final da licitação, eu já fiz a licitação, já vou adjudicar o bem, né, a licitação àquele que ganhou, e aí eu viro e falo, eu vou revogar o edital. Pô, mas se você revogar o edital, tudo que está depois do edital também vai ser tornado fora vai ser excluído. Ok. Então, eu não posso revogar atos que integram, procedimento administrativo, porque senão eu estou efeito cascata. Show? Vamos fazer a questão aí. Vamos terminar aí, tá? No finalzinho aí pra gente, tá? Bora lá. Pega aí pra mim. Eu nem lembro agora, foi a questão 10. Questão 10 está certa, porque se ela tem direito adquirido, eu não posso fazer a revogação. Questão 11. CESP, Polícia Civil de Sergipe, delegado. A respeito da extinção de atos administrativos, julgo o próximo item. Tanto a anulação quanto a revogação retiram do mundo jurídico atos com defeitos e produzem efeitos prospectivos. 2 erros. Cara, eu só tiro atos que tenham alguma ilegalidade na anulação. Na revogação, o ato não tem ilegalidade. Na anulação, o ato é ilegal. Agora, na revogação, o ato é legal, só que ele não vai ali ser oportuno. E também os efeitos prospectivos, somente na revogação. A anulação, os efeitos, eles são ex tunc. Anulação, os efeitos retroagem. Show? Questão 12. Polícia Civil, delegado. A respeito da extinção de atos administrativos, julgo o próximo item. A anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato, enquanto a revogação funciona como espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir as condições determinadas pelo ato. Errado. A revogação é conveniência ou oportunidade. Se o cara deixou de cumprir alguma coisa prevista no ato, é a cassação, que eu coloquei lá no final. A cassação é que gera uma sanção para aqueles que deixaram de cumprir algum preceito previsto no ato administrativo. Questão 12 errada. Questão 13. A respeito da extinção de atos administrativos, julgo o próximo item. A cassação de um ato administrativo corresponde a extingui-lo por descumprimento dos requisitos estabelecidos para a sua execução. Show! Agora sim. A cassação é uma sanção quando eu deixo de cumprir requisitos previstos no próprio ato administrativo. Aí eu faço a cassação desse ato administrativo. Vamos lá, está terminando. 14. Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue. Ato administrativo vinculado
que tenha vício de competência poderá ser convalidado por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva. Irmão, só para a gente terminar, vou falar só sobre esse tópico e aí eu vou te liberar, porque o outro vai demorar um pouquinho mais e aí eu já passei de 10h30, senão eu estou enrolado aqui com vocês. É a convalidação. Convalidação é uma forma de correção, tá? É corrigir o ato. É uma correção desse ato. É tornar esse ato ainda passível de existir. E a convalidação, ela vai acontecer quando eu tiver um vício chamado de foco. Quando eu tiver um vício chamado de foco. O que seria esse vício foco? É quando o vício for na forma ou quando o vício for na competência. Quando o vício for de forma ou de competência, aí eu posso ter a convalidação, a correção do ato, e o ato continuar existindo. Porém, a forma, desde que não essencial. Se a forma não for essencial, aí eu posso convalidar. E a competência é o mesmo esqueminha aqui, ó. Desde que não exclusiva. Eu posso convalidar? Posso. Vícios de forma e vícios de competência. Desde que a forma não seja essencial e desde que a competência não seja exclusiva. Aí eu posso fazer a convalidação. Bacana? E aí, só para a gente terminar esse esquema aqui de vocês, aí eu vou ter o seguinte, ó. Ele falou aí, ó, questão 14. Pode ser ratificado desde que não seja a competência exclusiva, certo? Eu posso convalidar, que é uma forma de ratificação, desde que a competência não seja exclusiva. E a última, para a gente fechar hoje, o ato administrativo praticado por autoridade incompetente pode ser convalidado? Eu posso convalidar ato administrativo que foi praticado por autoridade incompetente? Posso, porque é vício de competência, ele pode ser sanado. Beleza? Amigão, vamos fazer o seguinte, já passei aí do horário, eu vou terminar aqui, próxima aula, eu volto falando, que esse finalzinho eu vou falar sobre motivos determinantes, aí eu vou precisar de um tempinho a mais, e falo também sobre responsabilidade do Estado. Qualquer dúvida, tá em dúvida? Lá no Instagram, Professor Adenilton, tudo junto, Professor Adenilton. Pode mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia pelo Instagram, tá? Vai ser legal. Manda uma mensagem lá, fala que você é aluno aqui do Espaço Campus e a gente bate um papo. Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até mais.